Quem broca, joga na Aposta Real. Saiba mais em apostareal.com. Seguinte, sobre o zagueiro canhoto, todo mundo sabe, né? Eu ia contar sem querer. Calma. O Bahia tem Vitor Hugo, zagueiro canhoto, e o Bahia não tem mais Raul Gustavo. Raul Gustavo, o Bahia praticamente não pôde contar com ele regularidade na temporada, né? E o Bahia meio que foi refém de Vitor Hugo, né? Porque parecia que o Vitor Hugo tinha um trato com todos os treinadores que precisava ser utilizado. Inclusive, eu acho que o Bahia montou o esquema com 3 zagueiros para que Vitor Hugo não saísse do time. E no final das contas, sofremos muito por ali. E Rogério Ceni tem um mantra: não escala zagueiro que não seja canhoto do lado esquerdo. Então o Bahia... E ele falou isso em coletivo. Pronto. Uma das prioridades do Bahia para a próxima temporada é a contratação de zagueiro canhoto. E aí, um passarinho me contou de que Rogério Ceni teria pedido a contratação de Léo Pelé para o Bahia. Léo Pelé, que já passou pelo Bahia como lateral esquerdo, que Rogério Ceni improvisou como zagueiro canhoto, numa linha de 4. Foi muito bem no São Paulo, a ponto de despertar o interesse do Vasco da Gama, e tá lá, foi comprado pela SAF do Vasco. Inclusive, eu não sei se você já sabia dessa informação, Yuri. Eu não gosto de dar informação como se fosse primeira mão, porque eu não sabia. Então eu tô perguntando para vocês que tem muita informação de bastidor. O Bahia fez proposta para Léo Pelé no início dessa temporada. Só que o Vasco chegou com mais dinheiro. E é o seguinte, vocês sabem que eu tenho muita responsabilidade. Eu preciso checar com pelo menos 2 fontes antes de trazer informação. Eu tinha essa informação ontem, ainda durante o Bahia meio-dia. Eu podia muito bem largar e falar, não, peraí, eu preciso checar se de fato procede. Não consegui nenhum tipo de confirmação ou negativa do Bahia. Então eu fui em Gauchinho. Gauchinho é um empresário de Léo Pelé, que é o mesmo empresário, inclusive, de Renato Gaúcho. É um agente muito influente, tem mais de 380 mil seguidores no Instagram. É um dos principais players desse mercado de transferência de jogador de futebol no Brasil e internacionalmente também. Conversei com ele hoje pela manhã, aliás, queria agradecer pela atenção, pela disponibilidade do tempo. E o que Gauchinho me disse foi o seguinte: não chegou a ele nada sobre Léo Pelé. Tá? Então, um passarinho me contou, mas o empresário de jogador, que inclusive é o seguinte, viu? Tinha todo o direito de deixar a coisa E valorizar. rolar, por quê? Valorizava. Botava o nome do cara no noticiário. Exatamente, mas ele disse não. E repare, eu confiei que quando ele disse que não tinha nada, porque muitas vezes também o cara tá te dando baratinho, né? Mas o empresário de jogador, quando ele nega, muitas vezes tá por trás. Mas aí é que tá. Mas aí é que tá. Ou ele foi muito cínico e me enganou, ou realmente não há nada. Sabe por quê? Porque ele falou assim, ele começou a me perguntar, vem cá, mudou o presidente aí, né? Ele falou assim, pra mim não chegou nada. Pô, e mudou o presidente aí, né? Aí eu falei, rapaz, mas não é o presidente que manda no futebol, não. É tipo o Vasco. Ele, Aí ele falou, pô, mas é quem que manda no futebol do Bahia? Eu falei, rapaz, é Carlos Eduardo Santoro, que é o diretor de futebol. Ah, é verdade, agora é tudo o City e tudo mais. Agora, então, assim, surgiu uma informação que não foi confirmada por alguém que é uma peça fundamental se tivesse acontecendo algum tipo de negociação. Então, eu já trago o nome e já mato o nome, já mato o mal pela raiz, que segundo o empresário Gauchinho de Léo Pelé, não há nada. Não chegou nada oficial. Não há nada, ainda, né? exatamente. Um exemplo. Agora, agora, repare, por que eu corri atrás? Porque faria todo sentido. Léo Pelé, o melhor momento de Léo Pelé como zagueiro foi com o Rogério Ceni no São Paulo. Não, e um exemplo até, eu falo isso, Darino, sempre, que é o seguinte, não descarte o Bahia ter consultado o próprio Vasco. Vem cá, qual é a situação de Léo? Eu quero 10 milhões. Não, beleza, esqueça. Não quero mais, não. Léo Pelé foi Rogério, procure outro. Não, um exemplo, Rogério, procure outro. Foi 3 milhões de... 16 milhões de reais. Então foi 3 milhões de euros. Por isso que o Bahia caiu fora. 3 euros. E foi ele, repare, ele me falou no começo do ano, o Bahia tentou, mas só que a proposta do Vasco foi maior. Yuri, Vasco e Bahia, o que é que pode sair aí? Já que Léo Pelé parece que não existe nada, pelo menos por enquanto, mas há uma negociação em curso entre Vasco e Bahia, por quem, velho? Assim, tem 2 dias que chegou essa informação e eu tentando apurar, falei com o Marinho, tentando, porque eu sabia que tinha proposta, mas eu não queria soltar. O Bahia tem... O clube tal tem interesse em Ademir. Já falei o nome até. Ademir. Eu queria trazer o clube. E aí chegou o nome. O Vasco da Gama estaria interessado no atacante Ademir. Está interessado no atacante Ademir. Atacante que fez 6 gols e 1 assistência no Campeonato Brasileiro. O Vasco já monitora a situação de outros atacantes com medo de perder o Gabriel Peck, que tem atraído o interesse do Atlético Mineiro, tem atraído o interesse de outros clubes.
aí no futebol brasileiro, o Corinthians, enfim. Eu acho que o Palmeiras também está interessado no Gabriel Peck. E aí o Vasco já monitora o mercado através de outros jogadores. Um desses jogadores interessados que o Vasco chegou até o Bahia, consultou e perguntou, é o Ademir. O atacante Ademir tem propostas e chegou já até o atleta, que não descarto. Eu e Yuri não descarto a negociação do Ademir pelo Bahia. Claro, pelo valor certo. Mas o Ademir interessa ao Vasco para a temporada 2024. Vem cá, o Bahia pagou 14 milhões, não é isso? Por Ademir, contrato de 4 anos, né? Você tem informação de que a mulher dele não está adaptada aqui, não é isso? É de que não estaria adaptada e tal. Não sei se vai pesar em algo, né, com relação a isso, de Ademir seguir ou não no Bahia. Ademir é um cara que na reta final, inclusive, Darino, eu trouxe isso no final do jogo lá em Minas, que o Bahia perde o jogo no intervalo. O Ademir, ele causa uma certa confusão no intervalo do jogo, onde ele parte para cima de alguns para cobrar, perguntando do time se era aquilo ali mesmo e tal. E assim, vamos ver como é que vai ser a situação. Ademir é um cara que no intervalo do jogo com o América ele cobrou. É um cara que estava querendo permanecer e tal na Série A, talvez até por essa valorização. Eu acho que o Bahia tem que olhar é o seguinte: vem cá, é para negociar, é para negociar. Quem é? É o Vasco? Ah, é SAF que nem a gente? Beleza. Dá para eu pedir o dinheiro, no mínimo o mesmo que eu paguei. No mínimo o mesmo que eu paguei. Fazer uma análise e dizer, ó, aqui e tal. Vamos fazer um levantamento. A galera já brincou no chat e tal. Ah, eu traria então Gabriel Peck, envolve o Peck numa negociação e tal. Não sei se caberia uma negociação de atletas entre Vasco e Bahia, mas eu prezo pelo aquele lado que diz o seguinte: se o lado família pesar, se a esposa do Ademir ou algum outro da família do Ademir não tiver adaptado e quiser ir embora, negocia, é melhor do que deixar o cara aqui também no mau estado, caramba. Um exemplo, o Bahia insistiu em Chaves, que não estava adaptado, não queria ficar aqui. Bahia foi buscar irmã, irmão, mãe, sei lá quem, pai, foi buscar um monte de gente da família e não adiantou nada. Quando viu que não adiantou nada, pegou Chaves e liberou. Então, se envolve realmente um pensamento de família, de não querer ficar em Salvador, que negocie o cara. A gente lamenta pelo jogador, mas que negocie. Aí, vamos lá, eu penso um pouco diferente de você. Velho, todo mundo é adulto, todo mundo é profissional. Ele assinou um contrato de 4 anos e o Bahia não pagou R$1,50 Big Bigs. Tá? Então, assim, pô, ele teve tempo para pensar, para saber o que era a cidade, para balizar o lance de adaptação. Então, assim, porque minha mulher não gostou, eu vou me embora. Não. Tá? Então, assim, eu acho que precisa ser algo vantajoso para o Bahia financeiramente ou tecnicamente se envolver a troca de jogadores. Porque Ademir foi um jogador que me decepcionou no primeiro momento. Eu achava que Ademir ia ser a referência técnica desse time. Quando o Ademir começou a ser especulado no Bahia, eu falei, rapaz, há a possibilidade de Ademir virar o cara do Bahia, a ponto do Bahia ser conhecido como o time de Ademir, e não o time de Cauli, como acabou virando, tá? Então, assim, ele teve dificuldade de adaptação e tudo mais, tinha uma concorrência por ali, só que o final dele de campeonato é uma crescente muito interessante. Claro que existe a exceção nefasta daquele jogo bizarro, dantesco contra o Atlético Mineiro, mas ele foi importante contra o Corinthians, América Mineiro. Mas ele foi importante contra o Corinthians, ele foi importante contra o Atlético Mineiro aqui na Fonte Nova. Um jogador em evolução, um jogador que inclusive estava pedindo passagem ali naquela ponta direita. E outra, a ponta direita é um setor dificílimo no Bahia. Hoje só tem ele, tá? Então, assim, eu fico impactado. E que o Rogério gosta de jogar com o pé trocado. Eu fico trazendo pra dentro pra bater. Mas contra o Atlético jogou na esquerda e fez outro gol. Na esquerda. Assim, eu fico impactado negativamente. E espero que, sinceramente, o Bahia endureça a negociação, porque o Bahia não precisa fazer esse dinheiro. Se existe uma pressão do empresário, do jogador, da esposa, meu irmão, dane-se. Então vamos lá, é isso? Qual é a multa rescisória? Paga integral, senão, dê seu jeito de se adaptar. E outra, né, velho? Nenhum sacrifício morar em Salvador. Sinceramente. Agora, eu entendo até que o jogador tenha sofrido um baque psicológico por conta daquelas ameaças covardes que ele sofreu, né? Ele e outros jogadores, aquele inferno daquele saco de lixo, simulando um cadáver com a foto dele. Eu acho que isso realmente mexe com a pessoa. Isso aí eu não vou negligenciar esse tipo de coisa. Com a família, né? Mexeu com o Cadu. Não, exatamente. Mas assim, pô, pura e simplesmente pelo fato de não estar adaptado a Salvador, o Bahia vai aceitar aquilo que o Vasco está propondo? Não. Acho que o Bahia tem que endurecer. Assim como está fazendo com o Cauli. Porque o ativo do clube, o clube fez investimento, é um jogador em evolução técnica, é um jogador na boa idade, um jogador que tem capacidade de ser titular do Bahia. Meu irmão, eu não vou desestruturar o meu projeto esportivo
por conta da pressão de A, B ou C. Aí é o seguinte, a não ser que você falou aí uma coisa interessante, se surgir de repente o jogador, por que não troca pro Verratti então? Vamos começar nesses termos. E outra, Verratti falou que Verratti custou apenas $500 mil. Assim, Verratti seria como compensação, ainda quero mais uns reais. Ainda quero mais R$1. Então assim, que o Bahia seja altivo e não como a pilha de dificuldade de adaptação, não sei lá, porque é um jogador crucial hoje no elenco do Bahia. São 6 gols e 1 assistência, cara. Então, Um assim, exemplo até. é um jogador que mesmo no banco entregou 6 gols e 1 assistência. Isso você não encontra em qualquer lugar, você não encontra em qualquer time. Outro ponto que eu destaco, o Bahia precisa de ponta direita. A gente tem Ademir e Jacaré, são as duas opções. E o Jacaré, a tendência é que deixe o Bahia nessa temporada, que não continue no Bahia para a temporada. A tendência não, a necessidade é que deixa o Bahia. Pois é, ou seja, Ademir com proposta, Jacaré podendo sair, a gente não teria ponta direita. Então, assim, acho um jogador útil, acho que o Bahia não deveria se livrar, acho que o Bahia devia endurecer, sim, a não saída ou a investida do Vasco, porque o Ademir entrega. Ademir entrega vindo do banco, Ademir pode ser titular, Ademir tem algo que nesse elenco poucos têm. E eu digo que só o Ademir e o Biel, sabe? Velocidade. Que é romper linhas com velocidade. Romper linhas com velocidade, só 2 atacantes desse time tem, que é o Ademir Fumacinha. e o Biel. Já tem um tempo que eu tenho essa informação de um namoro entre Bahia e Ferreirinha, tá? Só que, quando eu soube da informação, o Bahia ainda estava na reta final do Campeonato Brasileiro e a minha fonte não estava cravando. E você sabe, né, velho? Eu não trabalho com caça-clique. Eu trabalho com confirmação e coisas concretas. Porque, meu irmão, são 20 anos de carreira, eu não vou jogar fora para ficar surfando em especulação, porque eu não preciso disso. Então eu segurei para ver como é que as coisas iam andar, tá? E aí eu tô sempre enchendo o saco dessa fonte. Velho, e aí, como é que tá a Ferreirinha, blá, blá, blá. E Hugo sabendo, eu falei com o Hugo, se vazar essa porra, eu sei que eu não posso confiar em você. Mas ele passou no teste. Aí ontem, viu, Yuri? Começou vindo de lá da imprensa gaúcha, as pessoas me procurando. Aí eu apertei. Que falou, pô. Aí não foi não. Aí eu apertei minha fonte de novo. Falei, velho, e aí? Aí, velho, aí repare, o que é que eu consegui, o que é que eu mapeei de tudo isso? Repare, essa é uma conversa que já vem desde antes do final do Campeonato Brasileiro. Os empresários ofereceram Ferreirinha pro Bahia. O Bahia deixou em stand-by. Chegou até a surgir uma conversa de que o New York City podia comprar e emprestar pro Bahia. Então, assim, o Bahia foi cozinhando os empresários. Quando veio a confirmação da permanência na Série A, o Bahia recuou completamente. Então, o jogador foi oferecido, aconteceram conversas, o Bahia empurrou com a barriga, deu uma de João sem braço, para dar uma resposta quando encerrasse o Campeonato Brasileiro, a participação do Bahia no Campeonato Brasileiro. Até porque o Bahia... Não, até porque o Bahia estava focado em outras coisas. Eu até entendi o Bahia congelar essa negociação. Só que, Carlos Eduardo Santoro está dando uma de perdido. Os empresários procuram, Santoro... Tio da sexta. Fato é o seguinte, o Bahia não tem interesse. Senta o dedo no like, ativa as notificações, inscreva-se no maior reduto tricolor desta plataforma! Bahia!